Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente em relação aos demais. Hoje eu decidi falar um pouquinho como foi o meu início e de alguns erros que eu cometi, para tentar mostrar a vocês que todo mundo erra e que assim o erro serve apenas como aprendizado. E se você interpretar dessa forma, as coisas podem melhorar muito para o seu futuro. Bom, eu comecei a investir já há um longo tempo. Na verdade, meus primeiros investimentos foram feitos em fundo de ações, fundos multimercados, daqueles que a gente faz em banco. Nessa época eu não entendia muito como poder acessar a bolsa. Não existiam essas facilidades que existem hoje. Na época eu lembro que quando eu tentei aplicar direto em bolsa, me informaram que eu teria que ligar para alguma corretora em São Paulo, me cadastrar a ela e fazer as ordens de compra e venda via telefone. Bom, isso aí posso dizer para vocês que ficava bem difícil para mim, já que naquela época o preço de uma ligação telefônica não era tão barato e ainda você poder falar sobre investimento e ter noção do que você queria comprar ou vender era algo bem mais difícil. Hoje o conhecimento está bem diversificado e bem espalhado pela internet. É muito mais fácil você pegar uma informação hoje pela internet ou mesmo pegar indicação de livros nos sites do que naquela época. Naquela época, você ou fazia por indicação de alguém muito experiente na área, ou você se aventurava e acabava tendo grandes prejuízos. Então eu decidi na época ir pelo caminho mais fácil. E claro, o caminho mais fácil geralmente é aquele que traz menos retorno. O caminho mais fácil na época foi procurar um gerente de banco para tentar fazer o investimento. Bom, aquilo não foi muito bom para mim, porque eu vi a alta volatilidade que aquele fundo que eu tinha investido estava trazendo, e eu não entendia direito o porquê. O grande problema aqui não é você ganhar ou perder dinheiro. O grande problema aqui é você ter tranquilidade para saber o que você está fazendo, ou seja, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Só o conhecimento vai te trazer tranquilidade. Eu fiquei uns 2 a 3 anos nesse tipo de investimento. Foi quando eu consegui recuperar todo o valor que havia perdido nessas oscilações. Daí para frente eu nunca mais voltei a investir, até agora. Bom, quando eu voltei a pensar em investir, eu comecei a assistir muitos vídeos pela internet, ler muitos livros, e isso aí foi me dando embasamento para saber mais ou menos o que eu deveria fazer. Não que isso fosse me dizer passo a passo tudo o que eu deveria praticar, mas me deu um norte muito importante. Ou seja, eu não fui às cegas para a Bolsa de Valores para tentar a sorte. Eu já sabia mais ou menos o que eu queria. Claro, faltava a experiência prática. E a experiência prática veio aí no ano de 2019. A partir desse ano, eu comecei de fato a investir. E eu vou dizer para vocês, foi um verdadeiro desafio para mim. Porque tudo que é novo traz para a gente insegurança. Por mais que você tenha o conhecimento teórico, na prática a coisa é sempre diferente. E foi assim, desse jeito para mim. Me trouxe a insegurança que traz para todo novato. Então, para não me aventurar e não causar estresse e eu ficar deprimido por qualquer perda que eventualmente eu pudesse sofrer, eu comecei bem, mas bem pequeno. Comecei fazendo um aporte de R$ 100, daí na outra semana botei mais R$ 100 e na outra semana mais R$ 100. Eu comprava ações de 2 unidades, 3 unidades e assim eu fui montando. Eu levei aí uns 4 meses até eu criar realmente coragem de botar um valor maior. E aí eu comecei a empregar aportes mensais a partir disso. Para minha sorte, eu comecei pequeno. E para o meu azar, eu comecei antes da pandemia da Covid-19. Por que eu disse para o meu azar? Porque eu me empolguei ao ver a bolsa crescer ali no final do ano de 2019. Então, acabei aportando um valor relativamente alto para mim. Com 5 paradas de pregão, acontecendo aí num prazo aí de uma semana, vocês podem imaginar como eu fiquei nesse período. Eu vi o meu patrimônio reduzir aproximadamente 50%. Isso aí me deixou muito, mas muito apreensivo. E aí nesse momento eu dei uma parada na questão dos aportes. Fiquei aguardando para ver qual seria a próxima movimentação da bolsa. Para minha felicidade e para a felicidade geral da nação, a bolsa começou a reagir. E até que reagiu de uma forma bem rápida.
Ou seja, ali já pelo meio do ano, agosto, setembro, ela já tinha recuperado uma boa parte da sua perda. Mesmo assim, continuou dando oscilações muito fortes. E isso daí me gerava ainda certa incerteza. Mas como falei antes, a educação e o conhecimento conseguem nos ajudar a superar todos esses momentos difíceis. E eu continuei estudando e me empenhando. Então, quando eu percebi que a bolsa de fato estava reagindo, voltei a fazer meus aportes. E de lá até hoje, continuo fazendo religiosamente todo mês. Como eu sou assalariado, eu não posso dispor uma grande quantidade de recursos para fazer esses aportes, mas faço eles de forma religiosa. Ou seja, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo meu salário é separar a parte do investimento. Esse é o primeiro recurso que sai da minha conta. É justamente o valor que eu vou investir. Eu posso dizer para vocês que nesse período eu tive algumas dificuldades, entre elas a de operação no site e nos aplicativos, porque tudo era novo. E para variar, eu tenho uma grande dificuldade em mexer com equipamentos eletrônicos. Eu acho que eu ainda tenho aquela mentalidade do século passado. Certamente eu não evoluí da mesma forma que meus amigos ou meus filhos estão evoluindo. Nesse período eu experimentei algumas coisas. Por exemplo, operar em início de pregão. Isso é terrível para quem é iniciante. Se você for iniciante, não tente fazer operações no início, na primeira meia hora, primeira uma hora do pregão. A volatilidade nesse período é muito grande. Se você tiver plena consciência do que está fazendo, muita certeza e você souber para onde vai caminhar, então tudo bem. Mas se você for iniciante e só estiver esperando o momento de entrar na ação, ou seja, estiver com ansiedade para comprar, deixe passar essa primeira hora. Porque a primeira hora, geralmente, é a que lhe traz mais desconforto. Outra coisa, não faça grandes compras. Se você é pequeno investidor, compre pouco. Compre de 5 em 5, de 10 em 10 ações. Você vai perceber que ao longo do dia, a sua ação vai variar bastante. Você vai encontrar valores mais altos e mais baixos do que essa em que você está. Então, se você fizer pequenos aportes ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, você vai perceber que você vai acabar ficando muito próximo da média dela. E assim você vai conseguir fazer um preço médio muito ajustado. Então não se afobe para botar grandes valores e montar grandes posições. Isso daí não é o adequado para você. Uma outra coisa que eu pude perceber é que a diversificação nesse momento inicial, ela não é tão benéfica como dizem. Você investir em 5, 10, 15 ativos com apenas, sei lá, 5 mil reais, isso daí não vai te trazer um retorno interessante. Se, digamos, você tem 5 mil reais e quer investir ele, concentre esses 5 mil numa única ação. Faça um bom estudo dela e vá investindo apenas nela. E lembre, não invista tudo de uma vez. Invista 500, depois mais 500, depois mais 500 e assim sucessivamente. Você vai perceber que isso vai trazer uma grande vantagem para você. Por que eu falo para você concentrar apenas numa ação se você tiver pouco dinheiro? Porque no momento de um dividendo, se você tiver com o seu dinheiro muito fracionado, ou seja, em vários ativos, a sua porcentagem de dividendos também vai ser muito pequena. Ao contrário, se você investir numa boa pagadora de dividendos, todo o seu recurso, ele todo vai ser potencializado naquela ação. Então vai ser um retorno muito mais rápido e muito melhor para você. Não caia na conversa de fazer day trade. Day trade não é uma operação fácil de ser feita. Até investidores experientes têm dificuldade de ter um resultado constante ao longo do tempo. Vejam, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo a respeito dessa operação de day trade. E ela detectou que de cada 100 operações, ou seja, 100 investidores, 95 deles acabam no prejuízo. Vejam, as estatísticas jogam contra você. Não tente ser o vitorioso numa operação em que as estatísticas estão contra você. Tente surfar a onda que lhe ajuda a chegar até a margem, e não aquela que lhe arrasta para o fundo. Eu cheguei a operar day trade, tive perdas e tive ganhos. No final, graças a Deus, eu fiquei no empate. Mas foi uma experiência muito ruim. Posso dizer para vocês que isso aí me tirou sono, isso aí me deixou nervoso e não me trouxe ganho nenhum financeiro nem de outra ordem. Já em swing trade, position,
aí já é um pouco diferente. Porque aí você consegue relaxar um pouco mais, você consegue definir um prazo maior para você ter o resultado na sua operação. Eu consegui ganhar um certo valor com o swing trade. Não foi alto porque afinal o meu capital de investimento é pequeno. Mas o importante é que as operações deram certo. As empresas selecionadas foram vencedoras ao longo do período. Em relação a isso, eu já entro também na informação a respeito de como escolher sua empresa. Se você vai praticar o swing trade, preste bem atenção. Invista em empresas que normalmente você teria em sua carteira. Digamos, você vai investir numa empresa do setor elétrico. A gente sabe que do setor elétrico tem aquelas que são as queridinhas do mercado. Transmissão Paulista, a Energias do Brasil, a Taesa. Então são empresas que normalmente, se você fizer swing trade, no longo prazo, no médio e longo prazo, você vai ganhar. Então, mesmo que na sua estratégia de swing trade você não tenha resultado, no longo prazo você vai conseguir uma conquista interessante nesse tipo de ações. Então, se for para fazer um swing trade, faça numa empresa que você sabe que ela tem fundamentos. Não faça apenas porque ela apresenta alta volatilidade. Lembre sempre que o seu dinheiro está em risco. Se você bota seu dinheiro para fazer um swing trade numa empresa que apresenta índices ou indicadores financeiros muito ruins, ela pode até lhe dar um retorno imediato, mas também pode levar o seu dinheiro a ficar preso por um longo tempo. Isso também já aconteceu comigo. Um setor que eu não gosto de investir é o setor de construção. Por uma natureza própria deles, eles trabalham com um recurso que em geral não é deles, e eles dependem de vendas cíclicas, ou seja, eles têm que captar recursos no mercado para construir para depois vender. E se não tiverem sucesso na venda por qualquer motivo, isso reflete nos resultados. Então, o setor de construção civil é um setor que eu não gosto de investir. Acontece que há um tempo atrás eu fiz a tolice de quebrar essa minha própria regra e investir numa empresa de construção. Bom, eu já estou com o dinheiro preso lá há aproximadamente 6 meses. É um curto prazo? Mas pelo que tudo indica, o dinheiro ainda vai ficar por lá muito tempo. Isso porque eu não pretendo realizar prejuízo. Mas acredito que essa empresa, para se recuperar, vai levar aí próximo aí de uns 5 a 10 anos. Então veja bem, foi um tiro que eu dei no meu pé. Então procurem empresas e setores que vocês normalmente investiriam para longo prazo, se for o caso de vocês fazerem um swing trade ou um position, tá certo? Bom pessoal, isso é o que eu tinha para hoje. Numa nova oportunidade a gente volta a ter mais conversas. Esses aí foram os meus primeiros erros, algumas coisas que eu lembrei para falar para vocês e que eu estou trazendo agora justamente porque eu sei que tem muita gente que está começando e tem dificuldade nesse tipo de decisão. Então, quando vocês forem investir, tenham calma, tenham tranquilidade, não vão com sede ao fundo do pote. Isso é muito importante. Lembre que é o seu dinheiro que está em jogo. Se você não cuidar do seu dinheiro, ninguém vai cuidar. Então tomem as decisões de forma tranquila. Não ajam de forma arrogante, como eu já agi há um tempo atrás, de achar que sabia tudo e meter os pés pelas mãos. Uma carteira bem construída, uma evolução patrimonial bem feita, ela não é do dia para a noite. Isso não acontece de uma hora para outra. Ela leva tempo para ela se solidificar. Atentem bem para todas as armadilhas que o mercado oferece para vocês. Fujam desse pessoal que fica dando dicas de ações. Tem muito youtuber, tem muito pitaqueiro que fica dando dicas para vocês sobre como investir e onde investir. Se fosse verdade, essas pessoas já estariam milionárias só com as dicas deles. Eles não estariam fazendo vídeo no YouTube para falar isso para vocês. Eles estariam cobrando isso de vocês. Então lembrem, vocês é que têm que tomar conta dos seus investimentos. Façam suas análises. Se não souberem, se não conseguirem, peguem livros que ensinam a fazer análises. Aqui no próprio YouTube tem diversos vídeos que você encontra dizendo como fazer a análise de determinado ativo ou de determinada situação. Um deles, que inclusive eu sigo, é um professor muito, mas muito bom na questão didática, é o professor José Koburi. Pode procurar ele aí no YouTube.
Você vai ver que eu não estou mentindo. Ele tem uma excelente didática e tem uma profundidade no assunto que você só encontra em poucos casos. E o melhor de tudo, ele dá toda essa expertise dele aí de graça. Então, vale a pena seguir esse tipo de indicação. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Isso aqui foi só um bate-papo. A gente vai fazer outros. Eu vou fazer um resumo bem explicado de tudo que eu passei e de tudo que eu vivi nesse pouco tempo aí de investimento. Mas que serve, por exemplo, para quem está começando aí não cair nessas armadilhas. E agora, chegou aquele momento de pedir seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto se você gostou do nosso bate-papo, faça seus comentários aí no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Obrigado por terem participado e até a próxima. Tchau!